Por que que as onças, os leopardos, eles não atacam mais humanos? Principalmente as onças aqui de nossa região. Porque se você for analisar, é muito mais fácil para uma onça predar o humano, porque o humano oferece muito menos resistência do que uma cobra sucuri que a onça pega, do que um jacaré que a onça pega. Então, por quê? O porquê pode ter certeza. É porque no DNA da onça não está incluída ou incluído o instinto em que vê o ser humano como uma presa. E isso também tem um porquê. Quando as Américas, principalmente o nosso Brasil, foi ocupadas, já era tradição dos habitantes que antes da civilização já matava a onça. Então, com isso, na natureza da onça foi se implantando a certeza que o humano era o seu predador e não o contrário. Depois disso veio a civilização e não mudou em relação a isso. Então, você pode fazer pesquisas e analisar e ver se não é assim. Todas as vezes em que surgiu um fato ou uma fatalidade de uma onça predar um ser humano, aquela onça imediatamente era caçada. Os vilarejos se reuniam, as pessoas se reuniam e iam atrás dela até encontrarem e ela ser morta. Então vamos pensar o contrário disso. Agora vamos imaginar aquela onça predando um ser humano e agora aquela onça predou, para ela mais uma presa como uma qualquer, leva para qualquer lugar como é costume das onças, e agora aquelas onças com seus filhotes vindo, está ali um ser humano, ela está predando, sentindo o sabor da carne, definindo aquele alimento como um dos seus cardápios, digamos assim. Então, se fosse assim, pode ter certeza, tinha se expandido no DNA das onças, dos felinos, o humano como a sua presa. E com isso pode ter certeza, pela quantidade de pessoas que andam na selva, a quantidade de pessoas que eram predadas, de humanos que eram atacados por onça, era infinitamente maior. Por quê? Porque a onça tinha no seu DNA o ser humano como a sua presa. Então, exatamente o contrário, ela não vê o ser humano. Por quê? Porque o contrário todas as vezes em que uma onça apareceu próximo do humano, ela foi quem se deu mal. O humano foi quem abateu ela. Por isso, no DNA da onça está implantado uma onça nunca viu um humano, mas no dia que vê, está no seu DNA. E isso que está no seu DNA está porque está inserido no mundo invisível, no mundo espiritual. Agora veja bem, eu não estou fazendo esse vídeo falando do instinto de predação e de sobrevivência dos animais, das onças, apenas para falar de onça. Eu estou falando para fazer você entender duas coisas importantíssimas depois dessa. Coisa número 1, é exatamente a onça, o seu instinto predador é sustentado pelo DNA espiritual, pela sua versão invisível, pela consciência invisível, que é o que a Bíblia chama entidades. Entidades, o nome já está sugerindo, é uma força espiritual que vem muito antes da nossa existência humana, e nós passaremos, e se ela não for mudada, ela continuará entidade. E essas entidades, elas têm principados, que são organizações que têm a sua versão humana.
Então, é assim com o animal da selva. E a outra coisa, para que você entenda depois disso, que eu falei tudo isso para você entender. No mundo espiritual, no mundo invisível, que é onde é aquilo que forma o ser humano, que forma os seres humanos, que faz com que os seres humanos pensem assim ou assado, creia assim ou assado. A Bíblia fala sobre isso, dizendo que existe potestade do ar que controla os seres humanos que não estão em Cristo. Porque só controla os que não estão em Cristo. Porque quando você tem revelado quem é Cristo, você sabe que ele é a potestade superior. Como Colossenses fala, não tem principados, não tem potestades, não tem governo, não tem dominadores, porque o nome de Jesus estará acima. Na prática, veja a revelação disso. Se você for olhar nos seres humanos que estão fora do reino de Deus, que não entenderam, estão operando com a identidade superior, assim como as presas, ou seja, os predadores, não têm piedade, não têm dó na hora de devorar suas presas. O animal do campo, ela devora. De um lado estar ali a presa, que é o alimento do predador. É óbvio, ambos estão agindo no seu instinto de sobrevivência, porque não tem sabedoria, o que é diferente de nós. Mas veja, o que é o alimento para o predador é o corpo, é a carne, é a pele, é o sangue da presa. Que o predador não respeita, não quer saber se está doendo, não quer saber se está causando sofrimento. Claro, repito, no tocante aos animais, eles não têm consciência, eles operam pelo instinto da predação. Mas o questionamento é, por acaso, não é a mesma coisa de que quando uma enfermidade devora um ser humano, destrói o ser humano, delacera um ser humano, rouba um ser humano, rouba a sua paz, rouba a sua saúde, o ser humano está ali agonizando, o ser humano não tem liberdade ou direito sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria vida, sendo que o corpo é a coisa mais importante nesse mundo físico, as nossas vidas. Veja, mas não é respeitada. Agora vamos lá, por que não é respeitada? Exatamente porque principados do mal, potestade do mal, pegaram pessoas que não estavam, e todos nós estávamos nessa condição, não estavam operando em Cristo, que é o soberano, que é o superior. E aí, essas entidades implantaram no DNA do universo, no DNA do ser humano, primeiro no universo, primeiro no mundo espiritual, a certeza que o maior é o câncer, que o maior é a AIDS, que o maior são as enfermidades ou outras coisas que atentam contra a vida do ser humano. Então esse DNA está implantado nas raízes do ser humano. E é esse DNA implantado lá nas raízes do ser humano que cria corpos preparados para serem consumidos pelo câncer, pela AIDS ou por outras doenças. Mas não é para ser assim. E eu quero, você que chegou até aqui, analise o que eu estou falando. Essa história, essa realidade está mudando e vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus já separou, já escolheu homens que se voltaram para Ele. E Deus está dando poder para esses homens, está dando porque já está em operação, uma força, um poder tão grande como nunca se viu antes. E esses homens operando nesse poder de governo, nessa autoridade, quando alguém chegar no recinto onde ele está, debaixo da unção onde ele está,
O poder de Deus vai lá no DNA e vai derreter esse DNA anterior, essas memórias anteriores, essas lembranças anteriores, esses DNAs, em que fazia com que as pessoas tivessem medo do câncer. E se tem medo do câncer, automaticamente o câncer tem caminho livre para vir, para atuar. Por isso que Deus disse, não temas que eu sou contigo. Reduzido a nada serão todos que contenderem contra ti. Então Deus está dando autoridade para esses homens. E esses homens, em o nome do Senhor Jesus, eu sou um desses homens. Com essa consciência, com esse poder. É por isso que eu falo, o poder não é para a vaidade do homem. A autoridade não é para a vaidade do homem. E Deus não dá para um homem por causa do homem em si. Não. É por causa do seu próprio nome e para que o mundo não fique entregue a essas entidades. É uma forma de o reino de Deus estar aqui, a partir através desses homens com autoridade. Esses homens não irão apenas falar de autoridade, irão exercer autoridade, porque é algo além do próprio homem, é algo além do que a mente humana pode entender. É uma briga entre o príncipe das trevas e o príncipe da luz, que é Cristo. E os agentes de Cristo vão ser canais, vão ser portais, estamos sendo agora portais. Para quando uma pessoa vir, eu tenho tido oportunidade de ouvir a respeito de pessoas, a maioria deles até bem sucedido no campo financeiro, mas eles não têm vida. Alguns são dependentes de drogas para poder dormir. Outros vivem ansiosos, que não têm paz, não conseguem viver, definir uma certa habilidade de ganhar dinheiro, mas o preço a pagar é as suas vidas. Então esses homens e todos os demais, existem doenças que elas atacam os seus órgãos irmãos. Seria muito parecido ou semelhante a algumas seguranças que é colocado para guardar uma família, para guardar um bem, para guardar alguém. E de repente, dentro das seguranças que estão ali para assegurar a proteção sobre alguém, de repente um é corrompido e começa, pegar o outro desprevenido e atacar o outro e matar. É assim que algumas doenças têm agido. Essas doenças malignas que estão no DNA do universo, que só será vencida com o poder de Deus, com revelação do poder de Deus. A nossa igreja, a igreja aliança com o reino de Deus, já foi confirmada no reino de Deus. E o nosso ministério como portais para que esse poder, o poder de Deus seja liberado. As pessoas vão vir e essas doenças serão derretidas, serão destruídas. E por isso as pessoas serão trocadas as suas identidades, as suas consciências, porque Deus vai dar a natureza divina para essas pessoas. E essas pessoas não vão ter medo do predador e de predadores nenhum, porque o maior está conosco. Essa é a fé que vence o mundo. E aí, como Colossenses diz, Jesus, ele está acima de todos os nomes que se nomeiam, todos os dominadores, todos os principados, todas as potestades. Não há nada nos céus, na terra que possa o causar dano, causar medo. Então, aqui está um pouco da explicação, porque os predadores físicos são a versão física dos verdadeiros, dos originais predadores do mundo invisível, onde Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados da maldade que atuam nas regiões celestiais, nas regiões invisíveis. Não se vence esses predadores vencendo a sua versão humana,
Porque a organização espiritual, a entidade espiritual, os tronos espirituais, se destruir um físico, vem outro. Mas quando se vence ou anula ou desfaz, desconstrói a entidade espiritual, então não existe as suas versões no mundo físico. E para aqueles que operam com a identidade de Cristo nesse mundo, ainda que exista predadores físicos, essas enfermidades ou qualquer outra coisa, mas contra aqueles não pode ser, não é afetado, porque Jesus disse: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada fará dano algum. Isaías já tinha falado, Deus disse: não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão todos que contenderem contra ti. Se você ainda não é inscrito em nosso canal e quer fazer parte desse time, desse exército poderoso na terra, já se inscreva, já compartilhe com seus amigos e considere cooperar em nosso ministério, porque não é uma ajuda, é uma semeadura. E o próprio Jesus disse: aquilo que o homem semeia, colherá. E nós sabemos que o homem semeia, uma semente, não receberá apenas a mesma semente, mas uma colheita em vez de semente. O nosso endereço para que você possa semear em nosso ministério está logo aí abaixo da minha foto. Que Deus em Cristo lhe abençoe em o nome de Jesus.